Você já teve aquela sensação de estar vivendo no piloto automático, tirando notas boas, fazendo o que esperam de você, mas sentindo que lá no fundo tinha alguma coisa faltando? Bom, no anime de hoje fala exatamente sobre isso, sobre um garoto que tinha tudo pra seguir um caminho seguro, só que daí ele decidiu arriscar tudo por algo que fazia ele sentir vivo: a arte. Nesse vídeo também eu quero te convidar pra mergulhar comigo nessa história e não só pra entender o anime, mas também pra refletir, porque assistindo esse anime eu pude me identificar muito com a história e com o protagonista. Não só com o protagonista, mas com os personagens desse anime. Porque no fundo, Blueprint não é sobre só uma pintura, é sobre encontrar a própria voz, a coragem, sobre quebrar a cara, sobre fazer aquilo que a gente acha que é o certo, realmente fazer aquilo, mas fazer com coragem. E a gente sabendo que pode dar errado, mas a gente faz do mesmo jeito. No primeiro episódio, a gente conhece o Yatora, um vândalo que gosta só de zoar, de fumar, frente dos amigos, de beber, e enfim, ele é o mais, né, o mais topzera de todos. E fica só desmerecendo os outros, principalmente quem faz artes visuais. E ele vai lá e faz artes visuais, que irônico. E tem uma fala dele que eu acho engraçada, que ele fala assim: nossa, eu não entendo quem quer fazer faculdade de arte, sendo que isso nem vai dar uma profissão lá na frente. Aí a professora dele escuta isso e ela fala: nossa, mas aqui no Japão, a faculdade de arte essa é uma das melhores. Está, tipo, com medicina, acho que fica em primeiro lugar pra entrarem, né, pra concorrerem, assim, a vaga. Acho que depois sai direito, que ela fala. E em quarto lugar tá arte. E eu acho engraçado isso, porque isso dá uma bagunçada na mente dele. Tipo, nossa, tem gente que quer fazer faculdade de artes, mesmo isso não garantindo um emprego lá na frente. Porque muita gente pensa que fazer artes visuais não dá um trabalho, não dá um dinheiro. Só que na verdade dá sim, tá? Dá pra trabalhar com artes visuais. Você pode dar aula, pode fazer arte, enfim, pintar quadros, vender os seus quadros, ou tirar fotos, enfim. A gente conhece a Yuka, né? Yuka e o Yamaguchi, no caso, não se dão muito bem de primeira. Parece que os dois têm um passado ali, aí ele fica provocando ela de maneira meio estranha. O que eu não gostei muito da forma que eles trataram o gênero da Yuka, e não curti muito o jeito que trataram o gênero dela. Podiam ter sido mais respeitosos, assim. Mas se bem que o Yamaguchi, ele foi respeitoso só nos penúltimos episódios com ela, porque eles dão uma trabalhada na relação dos dois, só pro final do anime. Enfim, o que eu acho interessante, porque tanto a Yuka como o Yamaguchi, eles têm muita coisa em comum. Uma das coisas em comum que eles têm é quererem agradar aos outros mais do que eles se agradam. Tipo, eles se pressionam muito pra se encaixar em algum lugar, eles serem gostáveis, assim, por alguém. Tipo, o Yamaguchi, ele quer ser adorado pelas pessoas, pela arte dele, e ao mesmo tempo ele quer impressionar os pais, porque os pais não querem que ele faça arte, porque os pais têm medo dele não ter dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo ele quer fazer arte, e ele tem que provar para os pais dele que ele é bom em artes pra eles terem uma confiança no filho, pra ele poder fazer artes na faculdade e trabalhar com isso futuramente. Mas é isso que depois eu vou chegar na história. Eu acho legal como cada personagem do anime, ele representa uma dimensão da arte e do conflito interno. Por exemplo, a Yuka e o confronto com a identidade e a sua aceitação no mundo de gênero, enfim. Ryu, Kyuji e a dor e da não aceitação familiar. O Rashida tem muita coisa profunda nele, mas seria mais tipo o equilíbrio e a técnica da expressão dele, só. Mas eu acho legal como esse anime ele tenta aprofundar cada personagem, por mais que eles não consigam muito fazer isso, porque obviamente o personagem o Yamaguchi, eles têm que focar mais no protagonista. Mas eu acho legal a relação do Yamaguchi com os outros personagens secundários e como cada personagem nesse anime, ele é importante pro crescimento pessoal do Yamaguchi. Tanto é que a Maru é uma das personagens que motivou o Yamaguchi, enfim, a fazer arte, né? Porque ele vê um quadro dela e fica, caramba, gente, isso aqui tá interessante. Enfim, isso aqui parece ser legal de se fazer. E é engraçado porque ele pega um pincel e começa a
pincelar, assim, nas telas, ele fala: "Uou, eu tô me sentindo tão vivo, e isso é tão legal". Nossa, eu acho que eu gosto de fazer arte. Outra coisa que eu gosto muito no anime também é como eles pegam no início a arte como um hobby e não como uma profissão, exatamente. Porque o Yamaguchi, ele começa a pincelar assim, nossa, ele tá amando. Nossa, ele tá gostando muito. Só que quando o Yamaguchi ele percebe que ele quer entrar na UAT, que é a faculdade que é acessível pra ele entrar na faculdade de artes e tudo, ele fala: caramba, eu tenho que me dedicar aqui. E quando ele começa a se dedicar, a se cobrar demais, aí que realmente o negócio complica, porque não é mais um hobby, e sim ele percebe que é um trabalho agora, né, que ele tem que ser bom em artes, porque senão a meta dele de entrar na UAT vai acabar, assim, né, vai dar errado. Então, eu acho legal isso que no início ele pega um pincel, começa a pincelar assim, uou, tô me divertindo aqui, eu tô amando o que eu tô fazendo, isso aqui tá muito legal. Só que depois ele fica, nossa, eu sou um lixo, eu tenho que melhorar isso daqui. Então a autocobrança no mundo da arte é muito verdade isso, porque às vezes a gente sente que nunca tá bom o suficiente. Tipo, nossa, tem que melhorar isso aqui não tá tão bom assim. Então tem essa parte da pressão que a gente tem que sempre fazer o certo e o perfeito, senão a gente tá errado. Tem aquela pressão também, que nem eu falei, dos pais do Yamaguchi, do tipo, caramba, eu tenho que provar pra minha mãe e pro meu pai que eu nasci pra arte, que eu consigo em si entrar na UAT. E eu acho que a parte mais difícil pro Yamaguchi foi ter contado pra mãe dele que ele queria fazer artes, porque a mãe dele já sabia que isso tecnicamente não ia dar futuro pra ele. Então, eu gosto muito desse medo que o personagem tem, do tipo, nossa, vou contar para minha mãe que eu vou fazer artes, e agora? E, na verdade, ele não conta, né? Meio que ela descobre por conta própria, porque ela vê ele pintando. E quando ela vê ele pintando os quadros lindamente, e vê que ele tá se dedicando, que ele até tá dormindo em cima das telas de pintura, e ela fica, uou, acho que meu filho tem potencial, viu? Ele percebe cada detalhe, os mínimos detalhes, quando ele entra no clube de artes, assim, né? Porque ele não percebia muitos detalhes, né? Ele não via muito daquilo, ficar, nossa, esse detalhe aqui é tão expressivo. E quando ele começa a fazer arte, quando ele começa a compreender a arte, que é muito mais do que uma pintura, ele começa a ter noção das coisas, do espaço, do tempo, ele começa a ter da profundidade, da camada. Blueprint começa com aquela reflexão de a coragem de começar algo novo, algo que você nunca tentou. Que Yamaguchi nunca pensou em fazer artes antes. Ele até achava isso meio fútil. Quem era fútil lá no fundo, na verdade, era ele, porque ele não queria se explorar. Ele tinha muito medo de fugir do conforto. Então, quando o Yamaguchi sai sua zona de conforto, ele fica, uou, eu tô fazendo isso daqui. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. E é engraçado porque o Yamaguchi também é um tipo de personagem que não sabia muito bem se expressar de verdade. Ele usa muito da arte como um mecanismo de defesa pra ele se libertar daquela dor, daquele vazio que ele tava sentindo. O Yamaguchi é um personagem que sente um vazio muito grande, que sente uma solidão imensa, por mais que ele tivesse os amigos dele. Na verdade, nunca era ele de verdade ali, né? Era só um personagem que ele fazia pra se sentir bem consigo mesmo e pra agradar os outros ao redor dele. E também tem aquela beleza de se permitir errar também, né? Porque o Yamaguchi, ele erra muito no processo quando ele se descobre no mundo das artes. E quando ele erra, eu sinto que ele nunca quer errar, ele quer ser o bonzão de tudo. Mas tem personagens que dão um apoio certo pra ele, que são, enfim, as professoras dos cursos, enfim. Falam, olha, você tá indo pro caminho certo, porque se permitir errar na arte faz com que você melhore mais ainda. E eu falo por experiência própria, porque eu faço faculdade de fotografia e eu já cometi muitos erros nas minhas fotos. Já saíram fotos tremidas, já saíram fotos sem foco, já saíram fotos que eu não sabia configurar a câmera, o ISO, o obturador ou o diafragma. Então, quando a gente tá fazendo arte, a gente erra, mas a gente se permite errar porque o erro faz parte do nosso processo, o erro faz parte da gente poder melhorar na nossa próxima obra, no nosso próximo trabalho.
por mais que a gente se cobre muito, eu faço fotografia, né? Eu me cobro muito, eu quero sempre que minhas fotos, tenham a melhor qualidade do mundo, tecnicamente falando. A gente se cobra demais, a gente sempre quer mais, mais e mais. Sendo que se permitir errar na arte é bom pro nosso processo, tanto pessoal quanto profissional, enfim. Na reta final do anime, eu acho muito legal que mostra como os alunos estão se sentindo naquele período de provas para você passar numa faculdade. Como se fosse um Enem barra vestibular, enfim, lá pro Japão. É praticamente isso. A professora fala: nossa, tem alunos que têm uma boa saúde mental, mas às vezes o corpo não reage a alguma coisa assim. E isso é muito verdade. Tem muitos alunos que acabam passando mal, tendo crise de pânico ou desespero, principalmente lá no Japão, que é um país tão rígido. Mas tem pessoas que, principalmente que estão no ensino médio, assim, que ficam: nossa, se eu errar, se eu for mal nessa prova, no Enem, no vestibular, não vou conseguir passar numa faculdade. Não passando numa faculdade, eu vou desonrar minha família, eu não vou conseguir o meu emprego, não vou conseguir, minha vida financeira vai cair, não vou conseguir realizar meus sonhos, minhas metas. E é muito verdade isso na reta final do anime, eu gosto muito como eles trazem isso pra realidade. Eu fiz até uma redação no terceiro ano do ensino médio falando sobre esse anime. Gostei muito de ter feito isso porque eu gosto muito de Bluebeard. Foi minha terceira vez assistindo. Já fiz vídeo no meu canal antigo desse anime. Eu fiquei: nossa, eu preciso trazer este anime de volta, porque é um anime que é muito desvalorizado. Pouca gente já assistiu Bluebeard. Período azul, no caso, né? Enfim, não sei o que vocês preferem chamar. Talvez você não queira virar um artista, mas talvez como Yatora esteja procurando algo que te desperte. Você realmente sabe do que você gosta de fazer? Você já tentou fazer aquilo que tanto sonhava? Ou já teve alguma coisa que você julgava muito e falava: nossa, quem faz isso? E já fez e gostou como Yatora? Então, só experimente isso. Tenta se permitir a testar coisas. Se você realmente gosta disso, faça. Nunca desista de fazer do que você realmente gosta. Quando eu tava pensando em um tema de vídeo, pensei em muitos animes pra comentar. Mas eu queria falar sobre Bluebeard porque foi um dos primeiros animes, depois de Death Note, né, que eu assisti no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que eu gostei de verdade. E quando eu assisti pela segunda vez, eu tava no segundo ano do ensino médio. E assistindo pela terceira vez agora, que eu tô na faculdade, eu chorei um pouquinho, porque eu fiquei: nossa, eu me identifiquei com o Yamaguchi. Eu senti exatamente o que ele sentiu naquela cena. Pode ser pra quem não faz artes visuais também, tá? Quem não faz artes visuais pode acabar também se identificando com o personagem ou com a obra, enfim. Mas eu, como uma pessoa que faz fotografia, acabei me identificando muito com o Yamaguchi, com a história, enfim, de Bluebeard. Se você está em dúvida do que realmente você gosta, apenas experimente coisas antes de julgar, porque talvez aquilo que você está julgando é o que você realmente gosta e no que realmente você deseja. Bluebeard é sobre tentar. Bluebeard é sobre ver a beleza em coisas pequenas. Bluebeard é sobre não desistir. Bluebeard é sobre estar com medo e ir de frente, mesmo que você esteja com medo. E se esse vídeo for esse estalo azul pra você, já vale a pena. Eu tô com muito sono, então não sei como é que ficou o vídeo. Eu vou juntar tudo e vai ter vários cortes, provavelmente. Eu ia fazer um resumo sobre cada episódio, mas fiquei com muito sono, muita preguiça de fazer um resumo de cada episódio. Cada episódio tem 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, se esse vídeo foi um estalo azul pra você, já valeu a pena. E artes visuais é muito legal. É isso. Um beijo.